Fala, turma. Boa tarde. Vendo só essa galera entrar aí. Falar de um assunto hoje que é importantíssimo, né? Como dizia aí o grande, Renato Dib, né? A água ela é essencial na nutrição dos animais, tá? E o do bovino, então, cara, tem um impacto tremendo, certo? A água é um bem, né? Um bem que nós temos, certo? Natural e que tem um reflexo muito grande no desempenho dos animais, tá? Então hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre a importância da água dentro da pecuária de corte, tá certo? Falar alguns pontos aqui importantes, né, dentro, né, desse tópico aí que é, né, a água, tá certo? Por isso que nós temos essa imagem aí, né, para reforçar essa importância, beleza? Bem-vindo aí, Jane. Galera que foi entrando aí, que tiver amigos que é da área, né, que atuam com pecuária, que gosta de pecuária, gosta de fazenda, compartilhe o link, tá? Porque é um assunto importante que vai contribuir de alguma forma, né, no dia a dia dessas pessoas que trabalham, né, com fazenda, com pecuária, né, estejam dentro do agronegócio, beleza? Então bora lá. Bem-vindo aí, Romero. Tá certo, pessoal? Então, né, já coloquei essa imagem aqui, foi propositalmente, tá? É de propósito. Tem uma enquete aí também, acho que você já tem acesso a essa enquete, tá? Por quê? Porque a água, ela é um bem natural que, né, todo ser vivo aí, você pega, consome água, certo? O bovino não é diferente, tá? O bovino ele necessita de consumir a água, ele tem que beber água para poder desempenhar, tá? Desempenhar seu papel ali no gado de corte, a produção de carne, tá certo? Né? Se a gente pensar aí nas fases, aí na cria, né? Por que a água é importante na fase da cria? Essa fêmea ela tem que estar bem nutrida, a água faz parte, né? Se ela não estiver bem nutrida, vai impactar, né, a taxa de prenhez da fazenda. Essa fêmea ela não vai emprenhar e não vai produzir bezerro, então ela não vai pagar a conta dela, né, que é a conta da diária da fêmea dentro da fazenda, da matriz, ela é paga como, né, quando ela entrega o bezerro produtor, tá? Na recria, o desempenho na fase de crescimento desse animal também necessita de água. Por quê? Porque a água ela está atrelada, né, ao consumo desse animal, dos alimentos, tá? Então, se esse animal ele está sendo restringido do consumo de água, ele também vai ter uma redução no consumo de alimento dele diário, e essa redução no consumo de alimento diário vai resultar em uma queda de desempenho, cara. Então, assim, gente, o impacto é tremendo, tá? Quem tiver amigo da área aí, manda o vídeo, porque compensa a pessoa entrar e ver um pouco, né, dessa live aqui falando de água, tá? Então, pensa comigo, né, você fez uma projeção para os animais que estão na recria, por exemplo, ter um ganho de aproximadamente 1 quilo por dia. Esses animais vão ficar por um período de 60 dias, ou seja, eles vão ganhar 60 quilos, certo? Dentro desses 60 dias, com desempenho de 1 quilo por dia. Se esse animal, né, ele não está consumindo água de forma adequada, o que é uma água de forma adequada, Marcelo? Água sendo ofertada em um local onde ele consegue chegar e consumir realmente a água, tá? Uma água que esteja com uma boa qualidade, uma água limpa, né? Que não seja uma água turva, que não seja água aí, né, de contaminada, né? No ambiente, né? A gente vê muita aguada aí que o pessoal não fecha, os animais entram para beber água, né? A água fica turva ali, né? O que tá ali embaixo, né, de sujeira sobe a água, né? Começa a perder muita qualidade, o animal reduz o consumo de água e, por consequência, também reduz o consumo de alimento, tá? Então, assim, tem uma ligação do consumo de alimento durante o dia com o consumo de água. Então, por isso é importante. Então, se você fez essa projeção de 1 quilo por dia e esse animal está sofrendo uma restrição, né, de consumo de água, cara, esse animal não vai ter esse desempenho. E aí pensa comigo, se esse animal não desempenhar, né, com esse 1 quilo por 60 dias, esse animal não vai ganhar 60 quilos no final do giro, certo? E nós notamos aí um impacto
ligado à qualidade da água, que pode variar aí desse animal deixar de ganhar de 200, 250 gramas até 500, 600, 1 quilo. Então pensa comigo, se esse animal tiver o impacto de perder meio quilo de ganho por dia, deixar de ganhar meio quilo, ao invés de chegar no final desse ciclo aí com os 60 quilos que você precisaria que ele estivesse, ele vai chegar lá com 30 quilos, tá? E aí vai impactar todo o seu processo, todo o seu cronograma, tá? Isso vai arrebentar com o seu orçamento. Por quê? Porque você esperava que esse animal tivesse um desempenho de 1 quilo por dia. Você fez a nutrição, cara, suplemento proteico energético, o pasto tem oferta de forragem, tem folha, só que não tinha água. Então esse animal restringiu o consumo do alimento. E ele não vai desempenhar, tá? E aí você vai ter um prejuízo. Por quê? Porque esse animal dentro do período de 60 dias não alcançou o peso desejado para a comercialização e ele vai ter que ficar mais dias dentro da fazenda para alcançar esse peso, tá? E aí esses dias eu vi uma conta que é interessante, né? Foi uma conta que um pesquisador fez tanto para o centro-oeste quanto para o oeste da Bahia, que se nós pegarmos aí, né, a nossa oferta de forragem, né, contabilizar o custo do pasto por animal aí, é cerca aí de 8 centavos por quilo, né, de pasto consumido. E aí se você fizer esse cálculo, dá algo por volta aí de 70 e poucos reais cabeça dia, né? Então assim, quase ninguém para fazer conta do custo do pasto na diária desses animais na fazenda, tá? Então dentro de um mês, 70 e poucos reais é um valor considerável, tá? Sem falar do custo nutricional vindo da suplementação, tá? Então assim, vale a pena investir em avaliar se a sua oferta de água está adequada, se os animais estão consumindo essa água, certo? Na quantidade que deveriam consumir, certo? Só para vocês terem uma ideia, hein? A título de curiosidade, um bovino geralmente consome cerca de 10% do seu peso vivo em água. Então, igual essa boiada que vocês estão vendo aí atrás desses animais, ó, os animais aí acima, né, beirando aí 400, alguns acima de 400 quilos, eles vão consumir na média 40 quilos, 40 litros animal dia. Tá? Então, sim, é um consumo considerável. Então, por isso nós temos que ter água. Ó, o bebedor tá cheio, a água tá limpa. Por quê? Porque os animais precisam consumir água com qualidade para desempenhar, tá? Isso é fundamental, fundamental, beleza? E vocês já participaram da enquete que eu coloquei aí embaixo? Eu coloquei enquete aí embaixo para ver qual que é o posicionamento de vocês, tá? Lembrando, quem tiver amigo da área, manda, compartilha esse vídeo aí, tá? Curte aí a live. Estou fazendo algumas lives dessas durante a semana para trazer para vocês um pouco do que eu vivencio no campo, tá? Tentei fazer do campo ontem, tá? Só que é complicado, algumas fazendas não têm Wi-Fi, né? Não tem sinal de internet, né? E aí a gente só consegue fazer isso quando chega na cidade, tá? E aí a gente prefere fazer isso do escritório, quando tá em casa, tá? Mas eu vou tentar fazer algumas no campo também, tá? Mas voltando aí na parte da água, certo? Sempre avaliar também o dimensionamento desses bebedouros, tá, pessoal? Geralmente, o que que nós pedimos, tá? O pessoal fala de cerca de 3 centímetros cabeça para espaçamento do bebedouro. Só que se a gente pensar em locais mais secos, com um clima mais desafiador, às vezes a gente tem que dobrar isso aí para 6 centímetros, tá? Para quê? Para dar condição com que esses animais cheguem no bebedouro e consigam consumir a água. Porque pensa comigo, se nós estamos num período mais fresco do ano, o nosso consumo de água aumenta ou diminui? E aí, o que que vocês acham? Reduz quando comparado com um período mais quente, correto? O bovino não é diferente. Então, se o bovino está num período do ano mais quente, ele vai ir mais vezes ao bebedouro para consumir água, tá certo? E mais animais irão ao bebedouro ao mesmo tempo consumir água. E para isso é necessário ter o espaçamento correto para poder, né, atender a chegada desse animal e que ele consuma água e que a água esteja com qualidade, tá? Outro ponto fundamental dentro da parte de água, certo? Temperatura da água. Eu não sei se vocês já ouviram falar o seguinte, o pessoal falando assim, ah, boi gosta de tomar água quente, tá? Não é que ele gosta de tomar água quente, literalmente, tá? O bovino, ele prefere tomar uma água
que esteja com a temperatura próxima da sua temperatura corpórea, tá? E é bem parecida com a nossa. Então, se esse animal tiver uma água ali, né, 34, 35 graus, ele consome tranquilamente, tá? Água corrente de rios, certo? Né? Córregos, geralmente é uma água mais fria, tá? Ah, e Marcelo, quer dizer que não vai consumir? Não, ele vai consumir. Só que nesse consumo, o que pode ocorrer? Se esse animal está consumindo uma água mais fria e a preferência é que ele consuma uma água mais próxima da sua temperatura corpórea, ele vai ter que gastar a energia que ele consumiu durante o dia, energia vindo da nutrição, para poder fazer essa regular essa temperatura, certo? Então, você vai ter um gasto energético aí. Tá? Então, assim, outro ponto para se pensar e se avaliar, que é muito pouco falado, tá? Então, eu falei aí alguns pontos que são pouco citados, certo? E que são importantes. Uma, dimensionamento do bebedouro. Outra, temperatura da água, certo? E o quanto de água que esse animal consome, beleza? Então, se você estiver pensando em um animal na desmama 250 quilos, 10% do peso vivo dele em consumo de água vai dar mais ou menos aí 25 litros de água ao dia, tá? Então, assim, beleza, qual que é a vazão do meu bebedouro? Quantos animais eu tenho naquele pasto? Qual que é o dimensionamento daquele bebedouro? Será que atende esses animais? Será que eu preciso pôr mais um bebedouro lá? Ou tem que aumentar o tamanho? Ou tem que dividir esse lote de animais? Tá? Então, sim, tem diversas estratégias que nós podemos seguir e fazer para amenizar esse impacto e melhorar o desempenho dos animais. Tá? Então, sim, voltando lá no início da live, falando do impacto da água, né? Se esse animal não consome a água na quantidade que ele precisa consumir, ele vai reduzir também o consumo de alimento. Reduzindo o consumo de alimento, vira uma cascata. Ele vai reduzir o desempenho, esse animal não vai ter o desempenho esperado. Não tendo o desempenho esperado, ele vai chegar lá no período de venda sem ter o peso-alvo. Sem ter o peso-alvo, ele vai ter que ficar mais tempo na fazenda, você vai gastar mais dinheiro ou você vai ter que vender esse animal num preço abaixo do que você estava pensando. Tá? Então aí o impacto é no bolso. Tá? O impacto no bolso do produtor, tá certo? Então, assim, se você que está aqui na live, né, e sejam todos bem-vindos, se vocês são produtores, são técnicos, gente, é necessário ficar atento. Não é frescura, né, cuidar da qualidade da água, tá? Pelo contrário, é um cuidado necessário e que traz um retorno para vocês produtores e para nós técnicos, certo? Eu, como tenho uma empresa de consultoria, se o meu cliente vai bem, eu vou bem também, tá? Surgem novos serviços, né? O cliente ele está satisfeito, então ele tem condição de pagar pelo serviço prestado, beleza? Então vamos pensar nisso. Qualidade da água é fundamental. Compartilha aí essa live aí com a turma que vocês conhecem, porque vale a pena, tá? É um assunto que infelizmente ele não é tão abordado assim na nossa área aí, né, de pecuária, quem lida muito com nutrição, mas nós que atuamos na área de nutrição sabemos dessa importância, tá? Só para vocês terem noção, né, em sistemas intensivos como confinamento, a nossa frequência de limpeza dos bebedouros são diárias, certo? Por quê? Porque tem uma frequência maior de ida dos animais no bebedouro, isso faz com que suje mais se tiver uma dieta mais concentrada, isso aumenta, tá? Há alguns confinamentos é dia sim, dia não, tá? Já ajuda, tá? Mas se você for um confinamento, a limpeza for uma vez na semana, você vai notar que se você ajustar isso para um dia sim, um dia não, você já vai melhorar o resultado desse produtor, somente melhorando a limpeza dos bebedouros dele, podendo incrementar aí cerca de 200, 250 gramas a mais de ganho de peso o dia. Pensa nisso, pensa nesse reflexo. Tá? Então, se você se atentar a esses pontos, você vai sair para o campo e vai ter bons resultados, fazendo pequenos ajustes dentro da operação, tá? Ah, a pasta é necessária, Marcelo, fazer a limpeza? É fundamental. O animal do pasto, ele também não bebe água? Então, certo? E não sei se vocês sabem também, mas se nós pegarmos aí as pastagens no período de águas, certo? A pastagem, ela tem umidade, então ela tem água nela. Então, quando esse animal está a pasto, uma parte da água que ele iria consumir do bebedouro, ele está ingerindo através da pastagem. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas acontece isso.
E por que que a água no confinamento tem que ter um cuidado ainda maior do que no pasto? Porque no confinamento você não está, o animal não está pastejando. E grande parte dos confinamentos hoje trabalham com uma porcentagem de volumoso muito baixa na dieta. A gente trabalha aí com 15, 20, 25% de volumoso na dieta, o restante é concentrado. Então é necessário que esse animal vá mais vezes no bebedouro consumir água e essa água tem que estar limpa e de qualidade, porque senão o impacto vem mesmo, tá? Vem e vem em desempenho, que primeiro vem a parte zootécnica e depois vem no financeiro, que é o seu resultado através das atividades realizadas na fazenda, tá? Então, muitas vezes acontece que detalhes como esse, que são simples, as pessoas deixam passar, ó, Júlia, e impactam muito, muito mesmo o resultado, certo? Do produtor, tá? Impactam bastante, porque ele deixa de ganhar dinheiro, né? Porque deixou de fazer uma atividade que é simples, que é o que? Limpeza dos bebedouros, manter uma água limpa, certo? Ofertar na quantidade correta, né? Fazer com que esses animais tenham, né, o espaço para chegar no bebedouro e consumir essa água, certo? Lembrando aí da questão do dimensionamento, que é importante por quê? Porque em períodos mais quentes o animal vai mais vezes ao bebedouro, períodos mais frios ele reduz essa ida, certo? Então tem tudo isso também, beleza? Todos esses são pontos fundamentais, tá? E lembrando da cascata que tem lá, tá? O animal não teve um consumo adequado de água, ele não vai ter um consumo adequado de alimento, não teve um consumo adequado de alimento, ele não vai ter uma boa conversão, não teve uma boa conversão, ele não vai desempenhar conforme você tinha esperado, não desempenhando, ou você vai manter na fazenda tendo um custo a mais, por um período maior, ou você vai ter que comercializar esse animal por um valor menor no mercado, tá? Então é assim, complicado, complicado mesmo, tá? Então assim, atentem-se a essa parte de qualidade da água, né? Porque é algo tão assim natural nosso assim, do dia a dia e tudo, ver bebedouro e tudo, e água que às vezes o pessoal deixa passar batido, mas é fundamental, tá? Então assim, quando eu vou nas fazendas que eu atendo, eu não só faço avaliação dos ingredientes, comportamentos animais, qualidade de mistura, essas coisas, não. Eu vou olhar primeiro comportamentos dos animais, aí eu olho score de fezes, por exemplo, aí eu vou lá no bebedouro, ver se o bebedouro foi limpo, como tá a qualidade dessa água, como tá a oferta, tá? A vazão tá boa, tá todo mundo conseguindo consumir água, tá? Então, assim, é feita uma triagem e essa avaliação da água está dentro dessa triagem, tá? É fundamental, beleza? Então, assim, eu acho que contribui um pouco aí com essa parte de qualidade da água com vocês, tá? Vou tentar salvar e deixar salva essa live aí no meu perfil, tá joia? Compartilhe com os amigos de vocês, né, que gostem da área, eu creio que vai ser bom, tá? Obrigado pelos likes aí, a turma, tá? Então, ótima tarde a todos, boa sexta, beleza? Tá aí, fica com Deus, um abraço.